Olá! Vamos mergulhar um dos temas mais importantes e, sem dúvida, um dos mais desafiadores da obstetrícia. Os critérios para diagnosticar a hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS, na gestação. Entender bem essas diretrizes é simplesmente crucial para a segurança da mãe e do bebê. E para essa análise, a gente vai se basear no que há de mais recente, tá? Tudo que vamos discutir aqui vem direto da nova Portaria 49 do Ministério da Saúde. Isso garante que a nossa conversa esteja totalmente alinhada com a prática clínica mais atual e, claro, mais segura. Certo, então vamos lá. O ponto de partida de qualquer diagnóstico são os números, não é mesmo? Afinal, quais são os valores de pressão que acendem o alerta e definem a hipertensão numa gestante? O critério é bem objetivo. Pressão sistólica igual ou maior que 140 ou uma diastólica igual ou maior que 90. E aqui um detalhe técnico, mas fundamental que a diretriz reforça. A diastólica deve ser aferida na fase V de Korotkoff, ou seja, quando os sons desaparecem completamente. Isso é padrão ouro. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Quando os números disparam para 160 por 110 ou mais, a gente entra em protocolo de urgência. A diretriz é clara. A pressão tem que ser checada de novo em apenas 15 minutos. Isso sinaliza uma situação de alto risco que não pode, de jeito nenhum, esperar. Ok, mas não é só o número da pressão que importa. O segundo pilar do diagnóstico é o tempo. A idade gestacional em que essa hipertensão aparece é o que vai nos ajudar a diferenciar as síndromes hipertensivas. E esse slide mostra perfeitamente o divisor de águas, a marca de 20 semanas de gestação. Se a pressão alta é diagnosticada antes desse marco, a gente está falando de hipertensão crônica. Agora, se ela surge depois, aí o leque de possibilidades se abre para hipertensão gestacional ou a temida pré-eclâmpsia. Vamos detalhar um pouco mais essa diferença, que é fundamental. A hipertensão crônica, como o nome já diz, é aquela que já existia antes ou que foi diagnosticada bem no comecinho, antes das 20 semanas. Já a hipertensão gestacional, ela aparece depois desse marco, mas, e aqui está o ponto-chave, sem proteinúria e sem sinais de disfunção de outros órgãos. É basicamente só a pressão que sobe. E essa distinção nos leva direto para um cenário bem mais complexo e de maior risco. A pré-eclâmpsia é justamente isso. É quando a hipertensão depois das 20 semanas não vem sozinha. Ela vem acompanhada de outros sinais de alerta sistêmicos. A definição formal, então, é essa. É a hipertensão que surge após a 20ª semana e que está associada ou a uma proteinúria importante ou, e essa é uma atualização crucial, à disfunção de órgãos-alvo mesmo que não tenha proteinúria. E vale lembrar, a pré-eclâmpsia também pode aparecer por cima de uma hipertensão crônica que a paciente já tinha. Mas, afinal, o que são esses sinais de disfunção de órgãos? A diretriz nos dá critérios laboratoriais bem claros. Plaquetas caindo para menos de 150 mil, as enzimas do fígado, TGO e TGP, subindo para mais de 40, ou a creatinina que mostra a função renal passando de 1,2. Qualquer um desses achados já fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. A partir daqui, a conversa fica ainda mais séria. A gente entra no campo das complicações mais temidas, aquelas que exigem um reconhecimento e uma ação imediatos. Vamos falar de eclâmpsia e da síndrome HELP. A eclâmpsia é a manifestação neurológica máxima da doença. Ela é definida pela presença de convulsões, tipicamente tônico-clônicas, numa gestante com hipertensão. É uma emergência obstétrica gravíssima, que pode acontecer durante a gestação, no parto ou até mesmo nos primeiros dias do puerpério. A boa notícia, se é que podemos dizer assim, é que a eclâmpsia costuma avisar que está chegando. Esses são sinais premonitórios que todo clínico precisa ter na ponta da língua. Queixas visuais, como ver luzes piscando, os escotomas, aquela dor de cabeça na nuca, a cefaleia occipital, que não melhora com nada, e a dor na boca do estômago, a epigastralgia, ou uma dor forte ali debaixo da costela direita. Isso pode ser o fígado gritando por socorro. E a outra grande complicação é a síndrome HELP. O próprio nome já é um resumo do que ela é, um acrônimo em inglês que significa H de hemolysis, que é a quebra das hemácias, EL de Elevated Liver Enzymes, ou seja, enzimas do fígado elevadas, e LP de Low Platelets, plaquetas baixas. E aqui estão os números para fechar esse diagnóstico laboratorial. Para a hemólise, a gente vai procurar uma bilirrubina total acima de 1,2 ou um DHL acima de 600. Para o fígado, TGO ou TGP acima de 70. E a plaquetopenia é definida quando as plaquetas caem para menos de 100 mil. Esses são os marcadores que confirmam a síndrome HELP.
Bom, para a gente amarrar tudo isso, vamos consolidar a mensagem clínica principal que essa nova diretriz nos traz. Então, o ponto crucial é este: saber diferenciar entre hipertensão crônica, gestacional e pré-eclâmpsia não é só um detalhe. É a base de tudo. É o que vai guiar o manejo correto e o que vai, no fim das contas, prevenir os desfechos mais graves tanto para a mãe quanto para o bebê. Um diagnóstico certo e na hora certa, literalmente, salva vidas. E para terminar, fica aqui uma reflexão para a prática do dia a dia. Diante de uma gestante com a pressão alta na sua frente, quais são os próximos passos imediatos no seu fluxo de atendimento? Como é que essa diretriz pode refinar e melhorar a sua conduta? Pensem nisso.